Nós que estamos aqui, abra sua Bíblia lá para o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Gênesis, capítulo 1. Fica comigo nesse texto. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre mulheres maduras, mulheres virtuosas, mulheres que estão sendo amadurecidas na fé. Nós estamos vivendo um momento como esse, momento tão indivisível na vida da história do povo do Sul, mas a igreja não pode parar. As nossas missões devem continuar, os nossos ministérios devem ter andamento e todas as nossas programações devem seguir o seu rumo. Nós fazemos o que pudemos, amém? Nós estamos orando, nós estamos ofertando, Deus tem levantado pessoas e amém, que no nosso meio Deus está levantando um movimento para que a gente faça alguma parte, mas a gente precisa continuar. A gente precisa, inclusive, tocar em assuntos importantes. E que momento importante é de abrirmos a palavra de Deus e falarmos um pouquinho sobre as mães. Hoje é o dia das mães. Quem é mamãe aí? Levanta as mãos. Ei, quantas mães? Abaixa as mãos, as mamães. Quem quer ser mãe um dia? Amém, glória a Deus. A virtuosidade de mulheres que entendem o seu chamado a ponto de se tornarem mães. Há mulheres que vão entender que não, ok, tudo bem. E há uma possibilidade de Deus as abençoar ricamente também. Eu queria trazer uma resposta bíblica à pessoa, ao papel e à importância da mulher e da mãe no contexto das Escrituras. E essa é uma resposta, inclusive, ao chamado feminismo, um movimento que surgiu por volta de 1960, um movimento contemporâneo nos Estados Unidos, por volta de 1950, 1960, em que a reivindicação central desse movimento feminista implica numa luta libertária da mulher à escravidão imposta pela religião. Em que esse movimento afirma que toda forma de desvalorização feminina, a culpa é da Bíblia. Ok? E eles estão errados. Esse movimento está completamente equivocado e há um movimento grandiosíssimo e se tem um dos maiores inimigos do Evangelho nos dias de hoje e aos valores da família, aos valores da fé cristã, entre muitos movimentos progressistas, libertários nos dias de hoje, é o tal do movimento feminista. Por quê? A partir do ponto que eles estão dizendo que toda a estrutura e instituição familiar está fadada ao erro, a começar pelo machismo que a Bíblia induz o homem contra a mulher. E isso está completamente errado. A Bíblia não ensina isso, nunca ensinou isso. E se há algum machista na igreja, com base nas Escrituras, ele está errado, a Bíblia não. Em que em todas as Escrituras de Gênesis e Apocalipse você vê, na verdade, uma valorização generosa, especial, amorosa, graciosa na mulher que Deus criou, segundo a sua imagem e semelhança. Diz a palavra de Deus, versículo 27 e 28, criou Deus o homem. Aqui o homem, ali a NVI já colocou no termo correto. Criou Deus, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea, homem e mulher os criou. E no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem a terra. Uma resposta bíblica à pessoa, ao papel e à importância da mulher como imagem e semelhança de Deus, criadas por Deus para serem férteis e se multiplicarem na terra, em que a partir dos filhos ou da sua família, marido e esposa vão espelhar e espalhar a glória de Deus dentro do lar, apontando para Cristo, apontando para a glória de Deus e as manifestações do seu reino a partir do lar. Em que costuma-se dizer que a primeira igreja que Deus criou na terra é a sua casa. A segunda igreja é a igreja local.
a instituição religiosa. Mas você, marido, foi levantado para ser o sacerdote, líder da casa, assim como Jesus é o cabeça da igreja, e todos nós, assim como as mulheres, submissos a Cristo, o Senhor. Agora, essa crise que o movimento feminista trouxe não é de hoje, e ele não vai se resolver a partir de uma pregação aqui. Inclusive, nós orientamos o Ministério Infantil a falar sobre o movimento feminista lá para as criancinhas. Por quê? Porque há uma agenda que intenta contra as Escrituras, e essa agenda ela está sendo praticada, essa agenda está sendo colocada em prática nos filmes, nos jornais, em todas as instituições, nas escolas, desmoralizando os valores das Escrituras, desconstruindo as verdades do reino de Deus, a partir da boa vontade, em que cada um pode ser o que quiser, não há gênero mais, cada um pode escolher o sexo que quiser. O papel, inclusive, da mulher, como descrito nas Escrituras, como aquela submissa à família, ao marido, já não existe mais. E essa crise é uma crise política, por vezes até com filiação partidária, com opiniões políticas, que agrava mais ainda a situação. E a questão é, qual é a referência que eu e você teremos para lidar com esse problema? A opinião pública a respeito disto? Da definição de quem é a mulher, de quem é a mãe? O valor que essa pessoa tem diante de Deus e dos homens? Vai ser a opinião pública, vai ser a opinião política, a afiliação política, logo dá-se a atenção mais ao que o ser humano pensa a respeito. Ou daremos atenção às Escrituras, à Bíblia, o que ela tem a dizer? Ou seja, vamos considerar o que Deus pensa sobre isto e não abriremos mão disto? E compreenderemos o verdadeiro sentido da definição de você, mulher de Deus, mulher criada para ser uma bênção. E as Escrituras, elas descrevem aqui uma figura maravilhosa, em que se em algum momento da história, alguém olhou para as Escrituras e a maltratou, a subjugou, não a tratou como Cristo, sendo o marido da igreja, a amou tanto a ponto de dar a sua vida por ela, compreenderam completamente errado a perspectiva bíblica. Vamos considerar então o que a Bíblia pensa a respeito disso. Em primeiro lugar, toda mulher encontra a sua plenitude em seu papel e identidade designados por Deus. Creia nisto. Toda a plenitude de quem você é e do seu papel repousa naquilo que Deus definiu sobre você. Não o que a política definiu sobre você, não o que o movimento vai definir sobre você. É Deus, o Criador, que te conhece, sabe quem você é, conhece as suas fragilidades e os seus potenciais. É Deus. E as Escrituras falam sobre isso. O sistema desse mundo não está obrigado, mas toda mulher cristã precisa repousar a sua identidade em Deus, o seu Criador. E dentro desse contexto de Gênesis, vai lá para o capítulo 2, versículo 18. Pois as Escrituras dizem, então Deus declarou, não é bom que o homem macho esteja só. Todos que conhecem as Escrituras, como começou a Gênesis, Deus criou o homem do pó e da sua costela, aqui do lado, para caminhar do ladinho, Deus tirou uma costela de Adão e formou a mulher, a Eva. E ele diz, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E essa ideia aqui de auxílio e correspondência é o que vai ser dito logo na sequência, no versículo 24 de Gênesis 2. Quando vai dizer lá que, e os dois se tornarão uma só carne. Deixará pai
Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, representando, já espelhando e espalhando a glória do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é em essência um Deus. Em que a glória de Deus já se manifesta no casamento, em que dois, macho e fêmea, unidos em auxílio e correspondência, se tornam uma só carne. Em que a mulher, ela encontra então a sua identidade nessa pessoa que auxilia e corresponde de maneira idônea, se tornando uma só carne com seu marido. A despeito do fato que, inclusive, marido e esposa se tornam um só, e há então uma só identidade ali, um casal, uma só carne, vivendo para a glória de Deus. Em segundo lugar, se nós entendemos então que a mulher precisa repousar a sua identidade em Deus, como alguém que foi criado assim como o homem, segundo a imagem de Deus, homem e mulher, macho e fêmea, se tornaram uma só carne. Em segundo lugar, não sejam amadas, não sejam como a esposa de Jó. Vá para Jó capítulo 2, versos 9 e 10. Sendo então você uma mulher segundo o coração de Deus, sendo alguém que tem aprendido a repousar a sua identidade e a sua função no Criador, como alguém muito valorosa diante de Deus e dos homens, afaste-se do comportamento da esposa de Jó. Jó, um homem de Deus, uma família de Deus, que Deus permitira que Satanás tocasse naquela família. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu as fazendas, perdeu os bois, os camelos, perdeu tudo. Estava perdendo a própria saúde. Recaiu sobre ele uma doença muito grave, ele estava a ponto de morrer. Olha só a reação da esposa desse homem. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Porém ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E a expressão que o seu marido usa: você fala como uma insensata. Em que toda forma de aversão ao padrão e à vontade de Deus é uma forma de negar Deus e o seu propósito. Aqui, a esposa de Jó, sem saber, é uma do movimento feminista, em que ela está se libertando, em que ela está de alguma forma se impondo sobre uma situação, não se submetendo, primeiramente, a Deus, falando como uma insensata, em que a insensatez do feminismo repousa sobre toda forma de indignação, de aversão e de desapontamento para com Deus e sua vontade, declarada nas Escrituras. Homem e mulher, macho e fêmea, marido e esposa, cuidando da família, com seus filhos, sendo um ambiente, um núcleo que espelha e espalha a presença, a vontade e a glória de Deus. Em que na família, no seio da família, no núcleo da família, o centro de todas as coisas é Deus. Não permita que, inclusive, as amarguras da vida amargure você, mulher, mãe. Não permita que essa insensatez da esposa de Jó, assim como é o hábito de Satanás, do nosso inimigo e da cultura e do sistema maligno que nós vivemos, induzindo a mim e a você, homem e mulher, a todos nós, nos momentos de crises, sermos levados às amarguras da vida. Uma outra situação que a gente conhece na Bíblia, você não precisa ir lá agora, Ruth, no capítulo 1, no versículo 20. O livro de Ruth conta a história da sua sogra, Noemi. E Noemi, muito parecido com a situação da esposa de Jó, também perdeu o marido e os filhos. Estava vivendo uma crise muito grande, sofrendo.
assim como você sofre as crises do dia a dia, as amarguras da vida. É fácil para uma mulher perder o marido, logo depois perder os filhos? Não é fácil. Ninguém está questionando que foi uma grande provação que a esposa de Jó sofreu, o que a Noemi estava sofrendo. Ver o marido, os filhos morrerem, e ela diz para as noras: podem ir embora, cada um para o seu rumo. Eu já não tenho mais sentido na vida. Deus me feriu, Deus permitiu provação demais para a minha vida. E em algum momento, as noras chamando Noemi, no versículo 20, ela responde: não me chamem Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E essas mulheres são representantes de um movimento, desde o Gênesis, quando a mulher, pegando do fruto proibido, comendo independente, autossuficiente. E aqui há um grande problema, inclusive nas Escrituras, que as Escrituras apontam o problema. A autoindependência feminina e o homem banana do outro lado, vendo a serpente atacar Eva, vendo a serpente atacar a família, vendo a serpente, Satanás, trazer sobre o lar tentação, opressão, e ele não fez absolutamente nada. E desde lá, mulheres estão tentando essa tal da autoindependência, a parte da família. E o que tem se percebido, inclusive dizem os estudos, as pesquisas, que essas mulheres modernas, feministas, que não têm filhos, não têm maridos, que ganham um salário muito bom, que moram em apartamentos maravilhosos, que têm uma conta e uma independência muito boa, e que não têm com quem repartir, são mulheres amargas, frustradas, caminhando na contramão do plano de Deus. Portanto, não seja esse tipo de mulher. E inclusive no contexto do seu lar, marido e esposa com filhos, não seja o tipo da esposa, mãe, que bota lenha na fogueira. Você conhece a mulher que bota lenha na fogueira? Conhece? Você conhece ela? Ela mora lá na sua casa? Misericórdia. Acontece um problema. Que tipo de mãe você é? O filho de 17 anos ou um filho pequenininho, seja qual for a idade for, ele vem com um problema, ele vem com uma situação e o problema dele é o pai dele. O pai dele não quer comprar o que ele quer, o pai dele não quer fazer o que ele quer, não é assim que funciona, e há alguma situação ali. O que a mulher amarga, insensata faz? Coloca o pai contra o filho. Começa a dizer, o seu pai é assim mesmo. Num contexto de relacionamentos, no trabalho, seja onde for, mulheres que ao invés de usufruírem do dom que Deus deu a vocês, de serem amáveis reconciliadoras, mulheres que sabem conduzir as coisas. Leia lá a mulher virtuosa de Provérbios 31, que conduz bem a sua casa, organiza bem as suas finanças, a prateleira da casa muito bem organizada, direcionando todas as coisas, acorda de madrugada, vai dormir tarde, pensando em todo esse meio campo. Mas há uma tendência, humanamente falando, quando mulheres caminham tendenciosas a um coração enganoso, a serem insensatas, amargas de coração, buscando a sua própria independência, assim como a esposa de Jó e Noemi. E uma terceira situação, se espelhe em mulheres como a viúva de Sarepta. Vai lá para o texto de 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 18, eu queria focar no versículo 12. Espelhe-se em mulheres como a tal da viúva
de Serepta. Quem sabe o nome dela? Ninguém sabe. A Bíblia não diz. O marido dela, alguém sabe o nome dele? Por que ele morreu? Ela era viúva. Também ninguém sabe. Mas ela é uma mulher louvada, bendita, e o seu exemplo serve para todos nós. Durante o ministério de Elias, o profeta, após ele profetizar 3 anos sem chuva na região, no contexto do reinado de Acabe, e diante da desobediência de Israel, Deus usou a voz profética do profeta Elias para causar um momento de deserto, de seca em toda aquela região. E em determinado momento, no meio da severa seca que havia, já há meses sem chuva, Deus pede para Elias: Elias, vai visitar uma viúva em Sarepta. Eu já falei com ela, ela vai cuidar de você. Chegando lá, o Elias, o profeta, diz assim, ao conhecer, Deus indicou quem era a viúva, e ele a conheceu e disse: olha, eu estou com sede, eu preciso de pão. E ela estava vivendo um momento severo de escassez. Todo o povo estava assim. E ela diz no versículo 12, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, colhendo uns 2 ou 3 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Ela foi sincera. Ela não foi rude com o profeta. Você já viu aquela situação quando num momento desse, final de mês, um mês para você está terminando mais cedo do que o comum? Aí você chega em casa para almoçar, o marido cansado, ou a marmita que a mulher preparou para levar para o serviço, e está lá arroz, feijão e um ovinho. Nem sempre é fácil lidar com escassez. E o caráter de um homem e de uma mulher reside, e ele se expressa exatamente nesses momentos. E ela não se revelou rude, desobediente, ela se revelou submissa. Ela disse: profeta, nós não temos o que comer. E o que o profeta fez? Você conhece a história? Mulher, vai lá, pode fazer. Deus vai multiplicar, não vai te faltar farinha, não vai te faltar pão. E ela foi pela fé e fez. E o Senhor honrou. Em que no momento em que ela poderia expressar o feminismo auto-independente, ela ia enxotar: quem é você? Nunca te vi. Que homem é esse? Tenho mais o que fazer. Eu tenho um filho para cuidar. E eu nem tenho o que comer. Que Deus te amaldiçoe. Vai embora. Não. O que eu tenho é isto. Em que toda forma de aceitação e submissão graciosa é uma forma de obediência e de glorificação a Deus e sua vontade. Ela sabia. As Escrituras dizem que Deus falou com ela. Deus a revelou. E ela se submeteu. Portanto, como um papel de uma mulher sábia, ela agiu de forma amorosa, graciosa, e Deus a honrou. O texto deixa isso claro, a história termina assim. O filho não morreu, ela não morreu. Realmente não tinha, Deus multiplicou. Deus a abençoou com esse comportamento de aceitação, de graciosa submissão, em obediência, primeiramente, não a homens, mas a Deus. Não negue, mulher, mãe, o amar e o servir de forma gentil, como Deus a criou. Mesmo que o seu contexto seja duro.
mesmo que o seu contexto seja um deserto. Permita que Deus continue transformando, moldando um coração, segundo o coração de Deus, aquela mulher auxiliadora que corresponde ao seu marido, sendo uma só carne, de forma graciosa, amorosa, cuidando que Deus continuará te honrando. Amém? Creia nisto. Independente das circunstâncias. É muito fácil ser uma mulher, uma mãe graciosa, amorosa, quando tudo vai bem. Nós olhamos para algumas referências e a Bíblia aponta que essa graciosidade, como um dom feminino de cuidar do seu lar, de saber fazer um meio de campo nos momentos das crises, é uma graça que Deus dá a você, em que você pode, como uma mulher de Deus, ser luz no seu contexto. Eu li essa semana algo muito interessante. Eu esqueci o nome do pastor. Ele disse assim, achei muito interessante. Por que na história do filho pródigo, o filho pródigo saiu de casa? Como sendo uma parábola, ele conjectura dizendo algo do tipo, porque na história não conta-se a respeito de uma mãe. Não é assim? Filhos, adolescentes jovens que tentam naquele momento de maturidade, de tentar ver quem quer o macho alfa, chega no pai. Pai, eu quero a minha herança. O que aqueles pais truculentos geralmente fazem? Você quer? Vai embora. É assim. O que uma mãe sábia faz? Uma mãe não deixa isso acontecer. Ela faz o meio de campo. Ela não joga lenha na fogueira. Ela vai, faz o marido e o filho se assentarem e resolverem. Uma esposa, ela faz o marido se acalmar diante das crises da vida. Uma esposa que é uma mãe graciosa, ela faz o meio de campo, ninguém a vê chorar. Todos vão para o trabalho, o marido, os filhos, e ela chora sozinha no quarto. Ou ela volta do trabalho, cansada, oprimida, carregada, mas cheia de amor e graça. Volta para casa, faz o almoço, faz a janta, cansada, toma um banho. Não sente os próprios pés. O marido, bobão, não sabe que ela precisa de uma massagem. Ela vai para a cama, chora, cansada, mas com o senso de missão cumprida, porque ela fez, ela cumpriu o seu papel. Amém? Seja assim. E nós, homens, maridos, que nós sejamos direcionados por Deus, orientados por Ele, a olharem para as Escrituras e em nenhum aspecto nos colocarmos como sendo o cabeça do lar, como mandões e autoritaristas. Até porque as Escrituras deixou muito claro, maridos, vocês vão governar a casa como Cristo governou a igreja, amando-a, dando a sua própria vida em sacrifício por ela. Amém? Eu quero concluir de forma graciosa, recitando uma poesia, Mulher de Deus, de Adriana Reis dos Santos, de 30/5/2006. A Adriana, uma serva de Deus da Segunda Igreja Presbiteriana do Rio Verde, em Goiás. Diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Assim diz a Bíblia, quem essa mulher será? No correr dos dias, a tribulação está presente. Em muitas vezes, essa sábia mulher fica ausente. Em muitas ocasiões, o louvor do seu marido se manifesta e o coração desta mulher fica em festa. Reanimada, disposta, cheia de vigor, mas de repente, em seu coração, volta a dor. Então ela ora. Pai, dá-me forças para ser essa mulher virtuosa, única, singular, mas sempre amorosa. Boa esposa, boa mãe, coração de criança, essa mulher que nunca perde
nunca perde a esperança. Essa mulher que o marido tem confiança, pois foi estabelecida como Senhor em uma rica aliança. Mulher que cuida da casa, do marido, dos filhos e de tudo em seu lar. Cansada, mas em seu coração ardendo em brasa, no desejo impaciente de o Senhor louvar. Dentre elas, algumas questionarão, lá no profundo do seu coração: será que um dia eu serei uma dessa mulher virtuosa? Será que serei assim, uma mulher cheia de cor? Ser mulher, que tarefa ardorosa, mas no Senhor que tem o seu pleno valor. Senhor, não me deixe jamais perder o amor, não me deixe com o coração em ilusão, e não me deixes jamais perder essa visão de ser esta mulher que recebe o louvor e de ser unicamente mulher e mãe no Senhor. Amém? Nós te louvamos, ó Pai,